Conexão Verde está no ar. Conexão Verde, esse programa que vem ao longo desses meses falando sobre cultura, meio ambiente e principalmente educação e o movimento ODS. Hoje a gente está aqui com o Fábio Tatsubo. Aliás, o Fábio, para eu apresentar ele, ele tem várias coisas para falar, né? É skatista? Skatista, já foi. É quadrinista, fala isso, Quadrinista. Já foi diretor de cultura. Sim, né? Sim, bons tempos. E você é da área do jornalismo, né? Comunicação. Sim, né? E adoro muito. Acho que é isso que acho que talvez o jornalismo é o que faz a gente estar em todas as áreas, conversar com todas as pessoas, né? E acho que a principal vocação é ser curioso. Uhum. E é alguma e se comunicar, né? É verdade. Né? Eu sou tímido. Fábio tímido é brincadeira, né? É verdade. Né? Então, o Fábio vem numa pegada forte há alguns anos aqui no município de Santos, mas foi em Cubatão que eu conheci o Fábio, numa conversa aí de um trabalho onde eu desenvolvo os projetos e sou professor na ETEC Cubatão, mas o Fábio vem falando de objetivos de desenvolvimento sustentável e Agenda 2030. Né? Nos últimos anos, há quantos anos você está ali na prefeitura, vem desenvolvendo isso, Fábio? Desde 2013, acho que desde 2010, 2011 foi um preparatório, porque eu tive que fazer livros de diagnóstico do município e ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, primeiro é medir, né? Depois você ter o diagnóstico, entender os indicadores, que são os resultados de tudo que você constrói. Você vem com a ideia antes da própria agenda, né? E acho que talvez na essência, por eu ser filhos de japoneses, né? A tá. gente já pratica muita coisa dos ODS naturalmente dentro de casa, que é o tal do SODI, a gente se reúne para deixar nossas casas limpas, não só nossas casas, mas o território onde a gente vive. E o respeito e a empatia um pelo outro, ter honra. Então, acho que essas coisas que o ODS... Isso já vem trazendo da cultura e da própria vivência do dia a dia. Sim, acho que isso foi naturalmente, né? E aí Deus foi me colocando nos lugares, que eu não escolhi estar fazendo os ODS, né? A documentação dos ODS veio para minha mesa em 2017, na verdade 2016, quando foi assinado o termo de compromisso, na época a Paula Alexandre Barbosa para fazer o termo com o programa Cidades Sustentáveis. Em 2017, quando eu estava na ouvidoria, coordenava o departamento de transparência e o documento veio com o cumpra, assim. Então tá. E aí o que acontece? Você traz essa questão de sustentabilidade dentro do poder público, né? Sim, os ODS para acontecer, as metas são globais, mas as ações são locais. As cidades têm um papel importante, é na cidade onde a gente vai vencer ou a gente vai perder a questão da mudança climática, evento extremo, desigualdade social. E o principal líder de um município é o prefeito, né? A prefeita. E quando a prefeitura internaliza as boas práticas ODS, isso gera uma movimentação dentro do município, onde muita gente já está fazendo, quer fazer a diferença e garante que a gente consegue trabalhar em rede. Então, em Santos, a gente começou pela prefeitura em 16, 17 implementando, 18 o Comitê ODS com todas as secretarias, autarquias, administração indireta, e Comitê ODS, os dados abertos, então é dado, microdado o tempo inteiro. Transparência. Foi pela transparência que a gente começou. E aí percebi lá em período da pandemia, eu já era o chefe de departamento da ouvidoria, de que muito não é só da administração pública, né? Boa parte também é iniciativa privada, boa parte é a sociedade civil. Foi quando em 23, porque olhar dado e olhar indicador você não muda a realidade. Na verdade, o que você muda a realidade são entender as duas pontas e construir ações novas para melhorar as notas do indicador. Foi quando todas as universidades, ETEC, FATEC, colégios particulares, diretoria regional de ensino, e ver que muita gente estava fazendo. Depois todo o terceiro setor, social, ambiental, de inclusão à pessoa com deficiência, e depois as empresas que têm um papel fundamental. E nós nos conhecemos foi nessa jornada, né? Foi. Porque não se cria um muro de Berlim entre uma cidade e outra. Então, o problema de uma cidade também afeta a outra e vice-versa. E essa foi a missão. Fui convidado para vir aqui em Cubatão para fazer
participar e mostrar a gestão pública e ODS no Conselho do Meio Ambiente, foi quando eu te conheci. E é um orgulho enorme ver o ODS Cubatão acontecendo, sabe? Sim, hoje... O papel da vice-prefeita Andréia liderando, a Sandra, que já estava nessa pauta, integrando a sociedade para fazer ações conjuntas, eu fico muito orgulhoso. Então, hoje a gente tem ODS Santos, ODS Guarujá, ODS Cubatão, ODS Mongaguá. E esses são só os que a prefeitura também já está participando, né? Sim, sim. E aí tem a sociedade civil. Já tem hoje ODS Bertioga, ODS Itanhaém, ODS Peruíbe. E agora a nossa missão é integrar todos num conjunto de ações. Quem pode mais ajuda quem precisa mais, para a gente construir o presente que a gente quer viver para nós e para os nossos e para quem vem, então para as próximas gerações. Um mundo que seja mais justo, igualitário e capaz de manter a gente com alimentação, né? As pessoas não conseguem entender muitas vezes o que é essa questão da mudança climática. Então, os riscos climáticos a gente teve essa semana aí que sim, causaram impactos para tudo que é lado. Sim. E não tem questão social envolvida, vai afetar todo mundo. Tudo, e tudo vai ficar mais caro, né? De novo, eu tive essa semana com o prefeito Zé Muti, São Lourenço do Sul. Ele criou a comissão ODS lá, pediu que eu tivesse online para poder orientar os secretários, como é uma jornada ODS. E lá já de novo chovendo um monte, né? E é o território onde abastece o nosso país com grãos, com arroz principalmente. Então, se houver uma possibilidade de novo alagar tudo, a gente fica sem produção de arroz. E aí, de novo, o arroz vai ter que vir lá da Ucrânia, atravessar o oceano. Aí encarece o produto. Exato, exato. Então, quem tem menos acaba sofrendo mais. E a nossa luta, que eu acho que é a de todo mundo, garante segurança, né? Não é sensação de segurança, mas sentirmos seguros, de fato, é por meio da prosperidade. Então, a gente vai ter que fazer o enfrentamento aos desafios da desigualdade social, né? Trabalharmos com mais energia, porque segurança a gente garante com prosperidade. É. E quando a gente fala dos ODS, a gente está falando desde o 1 ao 17, sendo que a gente já tem hoje no Brasil efetivado 18, já tem encaminhado 19, 20, que são pautas que são a nossa realidade. Mas é tudo conectado, tudo interligado, e tem uma fala sua, numa apresentação que eu achei sensacional, que você falando da questão de segurança, né, principalmente das questões periféricas, por que aumenta o número das questões voltadas justamente da criminalidade. Juvenil. Né? A criminalidade juvenil, a gente olhando o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que mede 5.570 municípios, no ODS 16 da paz, da segurança, das instituições eficazes, nós temos homicídio juvenil masculino em vermelho, né? E como é que você trata isso? Primeiro você entende. Então, isso a nível Brasil. A maioria dos municípios tem esse desafio. E olhando esses indicadores, você vai olhar no da educação e vai estar em vermelho, que nem a gente tem em Santos, jovens formando ensino médio com 19 anos de idade. Depois você vai no ODS do trabalho, desemprego juvenil. E depois aí você vê o ODS da segurança, que é o 16, dados do DataSUS. E esses jovens estão aonde? Então a gente sabe que são homens, são jovens e não estão nas áreas nobres. Elas estão nas 3, em Santos no caso, nas 3 áreas de alta vulnerabilidade social. E se você olha outros dados, Secretaria de Segurança do Estado, quem comete crimes de roubo, furto, latrocínio, tráfico? São jovens homens da periferia. E aí tem um ator principal, que é o que move os ODS, né? Quando um jovem comete um crime desse, de roubo de celular, ele não fica com o celular. Então a sociedade compra. Então esse circuito existe a gente precisa uma construir. Economia circulando, mas é uma Sim. Economia que não é... Sim, e muitas vezes é o caso do Paulo Oshiro, meu amigo, filho dele, o Luan, 17 anos de idade, participo da campanha de enfrentamento e combate ao crime de receptação. Ponto de ônibus, 2 amigas, vem 2 caras de bicicleta, aponta a arma, ele entrega o celular, ele toma 2 tiros e vai a óbito. E eu lembro do Paulo, quando eu peguei essa demanda, fizemos a campanha,
Eu daria 1000 celulares, mas não fizesse isso, né? Então, um celular, às vezes, baratinho que você compra, na verdade, é impagável para quem perde. E não é o perder o celular, é perder vidas, né? E a gente só vai conseguir fazer essas mudanças com os diagnósticos e com ações efetivas dentro dos territórios de vulnerabilidade. E ação efetiva não é encher de polícia, é encher de capacitação, qualificação, cidadania, geração de emprego e entendimento ético, que a gente não tem que roubar e vender e ter essa receptação, né? E é tão bom isso, porque a gente começa a entender que a cada $10 investido em cultura e esporte, você economiza $100 na segurança e na saúde. E o problema ele é sistêmico, então a gente vai ter que trabalhar todos nós juntos, sociedade civil, a iniciativa privada, principalmente aquelas que são de capital aberto, que estão dentro do ESG, essas 3 letrinhas também nascem no Pacto Global da ONU, e nada mais ESG é ambiental, social e governança. E essas empresas de capital aberto, normalmente, para elas estão na Bolsa de Valores. E no final do ano, no início, né, você tem que apresentar o relatório do ano passado, e mostrando que você fez investimento no social, no ambiental, no território onde essa empresa reside, ela na Bolsa de Valores tem uma categorização, que isso faz com que a ação dela fique valorizada. Então ela ganha. Você rentabiliza. Isso. E a ação dela no social e no ambiental, nos territórios alinhados às políticas públicas municipais da prefeitura, a gente soma esforços, né? Então isso vai melhorando os indicadores que a gente precisa construir. E é muito bom, né? E às vezes parece tão complexo. Eu fiquei preocupado que outro dia desses, uma vovozinha falou: pô, Fábio, você na TV, falou 1 hora, mal legal, adorei tudo, você fala super bem, só que eu não entendi nada. Então eu tô me reavaliando de como a gente se comunica dos ODS. Então, para a gente entender, a Agenda 2030 é um compromisso proposto pela ONU e que os países voluntariamente, então não é impositivo nem imperativo, é voluntário, nós queremos fazer. E fazer o quê? Como a gente cuida do espaço que a gente está. Então, no nosso quarteirão, na nossa casa, no nosso prédio, como a gente cuida das pessoas que estão neste espaço, em linhas gerais, essa é o grande propósito. E o ODS é medir, né? Então, quanto que eu estou consumindo de água na minha casa, energia elétrica, combustível, quanto que eu estou descartando reciclados. Então, isso cria-se uma meta. Quero diminuir. E esse diminuir é economia no bolso. E você começa a fazer com que as pessoas, por mais simples que elas sejam, né, humildes e tudo mais, comecem a entender que elas também são responsáveis por todo esse movimento. Sim, e isso ajuda um monte, porque o reciclado, André, você sabe tão bem, o reciclado ele é uma matéria-prima, né? Então você imagina, a cada 90 toneladas de reciclado é R$60 mil que teoricamente tem que chegar nas cooperativas. E aí você ajuda famílias que estão com maior necessidade, né? No Réveillon, os 9 municípios fizeram 900 toneladas, nossa, 600 mil, mas esse dinheiro não está chegando na cooperativa porque nós largamos na areia, largamos na rua e acaba indo para o aterro. E aí é uma cadeia produtiva. Quando vai para o aterro, a gente tem mais 3 anos do aterro. Então, quando terminar, saturar o aterro, o lixo que a gente paga, porque não é de graça, né? Você tem que ter caminhão, você tem que ter combustível, você tem que ter tem gente... todo um custo, né? Ela vai começar a subir a serra. A Anchieta Imigrantes. Vai gerar um problema muito maior. Vamos ter problema de mobilidade urbana, porque vamos colocar mais veículos no sistema, combustível a mais RH, então tudo vai ficar mais caro e a gente ainda piora as questões da mudança climática, né? Que acho que esse é um ponto onde começa tudo e se convergem todos. Bom, só um minutinho, Fábio, a conversa está boa, mas nós vamos para o intervalo. Conexão Verde hoje está aqui com Fábio Tatsubo. E continuamos após o intervalo. É tempo de mudar o olhar e escolher bem faz toda a diferença. Na Ótica do Povo, você encontra um atendimento personalizado, entendendo na prática o que você realmente precisa. Aqui, você encontra muito mais do que óculos. Encontra experiência, confiança
e um atendimento feito olho no olho. E se você procura estilo, conforto e segurança até mesmo para as crianças, o lugar certo é aqui. São diversas marcas de grife, produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para cuidar da sua visão com precisão. Venha para a Ótica do Povo, escolha seus óculos e comece o ano enxergando melhor, com mais confiança e atitude. Ótica do Povo. Visite, experimente e sinta a diferença. Falo com Fábio Tatsubo, diretor de políticas públicas dos ODS. Eu resumi porque o Fábio ele explica melhor do que eu, mas o Fábio já está na pegada há um bom tempo nessa estrada, ele tem um conhecimento aí fora de série com isso e ele consegue integrar muitos grupos e muitas pessoas. Nos últimos anos, você vem desenvolvendo várias atividades e chamando essas pessoas para essas atividades, esses movimentos, esses encontros. Qual que é a importância disso tudo, Fábio? É assim que a gente vai conseguir mudar as coisas, né? Então, em Santos, a gente criou o comitê, a prefeitura, temos que fazer a nossa lição de casa e provar que a gente está fazendo, se comunicar de forma clara, para que as pessoas saibam que estamos sim realizando. Depois o movimento ODS Santos, toda a educação, terceiro setor e iniciativa privada. Depois entender que tem o Manifesto ISG do Porto, então foi criado em 23, se eu não me engano. Hoje estão 77 signatários que apoiam o trabalho dos ODS. Manifesto ISG das micro e pequenas empresas. ODS não tem como fugir. E o que a micro e pequena empresa tem a ver com os ODS e ISG? Tudo, né? Porque o financiamento de instituições bancárias como Sicob, Sicredi, eles querem saber o que a micro e pequena empresa está contribuindo. A Blue Economy Santos, Grupo Tribuna, essa semana nós tivemos aí recente o lançamento, a gente lançou o Blue Santos em 24 e agora ela catalisou numa grande ação de jornada da economia azul para as cidades costeiras, de como a gente pode transformar os nossos ativos marinhos e costeiros em ações reais para a prosperidade para a economia local, que é o Gunther Pauli, um belga que criou esse conceito. Ele implementou isso na China, a China está fazendo isso em grande escala, sempre em mega. Corredor Azul do Sebrae, economia azul também para os municípios costeiros, eu estou envolvido isso de ponta a ponta, de Cananéia a Ubatuba. Agora a gente vai fazer o ESG dentro dos condomínios. E essas caixinhas todas, né, a gente, não só na questão ODS e ESG, mas todos os invisíveis também que precisam ser vistos, né, a pessoa com deficiência, nós queremos uma cidade acessível para todos, né? A questão do racismo, a questão do feminicídio, trazendo todos eles para a gente poder se ajudar. É o Colabora Mundo, foi que a gente lançou no ano passado, com o compromisso de todos ajudarem nas suas ações. Então, pararmos de viver uma sociedade do eu, uma sociedade do nós. O que você precisa, André? E a gente sabe fazer isso bem. Uhum. Todas as vezes que você precisa, eu estou disponível. Todas as vezes que eu preciso, você está disponível. Então, se fôssemos lavar isso, se formos lavar o chão, em metade, com 2 pessoas, a gente faz em metade do tempo. Em 4 pessoas, 1/4 do tempo. E esse é o conceito hoje para a gente conseguir transformar. E tudo isso gera o que é mais legal. Empregabilidade, empreendedorismo, renda e trabalho. E dentro desses caixinhas todas, eu vou fazendo diagnósticos, né? Artesãos que trabalham com material de descarte. Quero saber quem são, aonde estão e o que utilizam. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Uma senhorinha, ela faz sacolas de tricô lindas, com zíper, bem acabado. E em vez de usar lã, ela usa saquinho plástico de supermercado. Mas você olha, você nem percebe que é saquinho plástico. E ela faz aquilo que é o mais legal. Ela tira o resíduo altamente poluente do circuito e transforma em renda e trabalho. E da parte do lucro, ela ainda te dedica para doar para uma creche, que é a creche Mundo Novo. Então eu tenho que incentivar. Eu compro, entreguei lá na Arminda, entrego lá nas empresas portuárias, porque hoje
tanto a administração pública e as empresas que fazem ESG, elas têm a obrigação, pela lei, de trabalhar com material sustentável. Então, você cria uma cadeia produtiva de benefícios onde todos vão se encontrando. Aí fiz o do vegano, você chegou a ver talvez lá no Cidades ODS. Sim. Eles prosperaram, e vegano, eles não são vegano, vegetariano só por uma questão de gosto, é por uma questão de saúde e principalmente questão da crueldade animal e fundamental que a cadeia produtiva bovina, por exemplo, ela é de alto impacto no aquecimento global, né? Seja desde como alimenta, onde está sendo feito, o gás metano que o gado solta, e até essa carne chegar nas nossas mãos, a gente acaba tendo uma perda. Teve uma matemática bem legal que eu vi outros dias desses, o custo da água, quando você tem para esse tipo de manejo, né? E aí eles calcularam a quantidade de água que você tem que dar para esses animais de todo o ciclo, né? E que desde a alimentação dele até ele chegar num peso para ser abatido. Isso. Né? E aí, só que você tem mais água, porque você tem que fazer os cultivos de milho, disso. Calcularam toda essa água. Até e aí, o transporte chegar na nossa casa. Não, aí ela é mais, acho que assim, é impactante, porque 80% quem compra é a China. Então, teoricamente, você não está entregando para a China só a carne. Você está entregando água, gente. Exatamente. Então, a gente tem que reavaliar. Eu vi um cálculo desse também, né? A gente está vendendo o alimento junto com água, né? Então, a água que está saindo com açúcar, que está saindo com grão de soja, que está saindo com a carne, ela está saindo do Brasil e está indo para fora, né? Sim. E não é uma coisa radical. Vamos acabar com tudo. Não é acabar com tudo. É achar um caminho de equilíbrio econômico para que o agro continue florescendo, sim, mas que a gente possa achar um caminho mais equilibrado para que tudo, para a gente não usar todos os nossos recursos naturais de uma vez só, né? Então, acho que essa é a grande reflexão dessas ações, e junto é que a gente vai fazer mesmo, né? Você falou uma coisa importante, usar nossos recursos naturais. Ontem, dia 30, né? Então, quando sair esse vídeo, essa apresentação nossa aqui, essa conversa minha com o Fábio, então, dia 30 de julho foi o dia da sobrecarga do planeta Terra. O que significa dizer isso? Que nós usamos todos os recursos naturais possíveis deste planeta até essa data, e que de agora, de dia 31 de julho até o final do ano, o planeta não consegue regenerar esses recursos naturais que foram utilizados. Então, cada ano que passa, essa sobrecarga ela é mensurada em um período, em uma data, né? A gente tem 2023, se eu não me engano, foi dia 2 de agosto, 2024 foi dia 1º de agosto, 2025 foi dia 27 de julho e esse ano, 2026, dia 30. Então, significa que a gente tem utilizado muitos recursos naturais. Sim. Né? Sim. E não está dando tempo para o planeta se regenerar. Sim, exatamente. E aí parte desse problema, dessa questão aí de todo mundo tem direito à alimentação, moradia, e aí vai, né? E sabe, fazendo uma reflexão agora no que você disse, quando tudo isso começou lá em 92, eu fazia 2º ano de Geologia na USP, Eco 92, primeira vez que a gente vai falar sobre a questão, os apontamentos do futuro, do desenvolvimento sustentável. Nasce aí a Agenda 21. Exato, e aí apontavam para agora, né, perto lá já de 2030, o quanto de eventos climáticos extremos a gente teria, e na época falaram, isso aí é papo de alarmista, papo de hippie, eco-chato, e a gente piorou, né, a gente foi procrastinando e a gente não... Amanhã a gente faz. E agora a gente já está no irreversível, sabe? E agora que tudo isso, com essas reflexões, na época, a gente tinha um medo também da superpopulação, que nós estávamos crescendo populacionalmente, né? Os últimos 20 anos depois, nós tivemos um quadro diferente, ou ao contrário. Então, famílias normais, até na década de 70, 80, 3 filhos, mais ou menos a média, 4 filhos.
E cada vez que as décadas foram passando, menos filhos. Menos filhos. Então o desafio ainda que vai chegar a partir de 2030, Santos já está nesse patamar, é de você ter uma sociedade com mais pessoas, mais 60, e menos pessoas, menos 15. Aí o que quer dizer isso, né? Que 2/3 da população não vão estar produzindo, não vão estar em atividade de trabalho, e 1/3 só. Então, os desafios daqui para frente, além da questão climática, da desigualdade social, de como nós estamos tratando o espaço que a gente está, são os desafios para os mais jovens. Por isso, os mais jovens precisam estar com a gente preparados para os desafios que vão chegar, e acho que todo mundo já sabe qual que é Teremos vários. os desafios que estão já na Previdência, essas questões todas. Precisamos agora ver que mundo a gente quer para nós, para eles e para os próximos, né? Sim, a gente está vivendo um planeta onde as pessoas estão envelhecendo mais, Sim. com menos jovens, e que a gente vai ter que trabalhar mais, né? Sim, Porque a gente tem a sim. questão da Previdência, Sim. mas a gente também tem um planeta que ele tem muitos desafios. Talvez do nós, né? Eu tenho 53 anos de idade. Eu acho que eu preciso tomar vergonha na cara e parar de procrastinar também. Que assim, temos que nos preparar. Sei. Sabe? Praticar esportes, ter hábitos saudáveis. Para quê? Para fortalecer isso que Deus deu pra gente, que é. E quando chegar na hora que a gente mais precisar, a gente não estar tão debilitado e tão dependente. Você né? falou tudo, Fábio. A gente está falando da questão de saúde, a gente fala de meio ambiente e tudo mais, mas a questão de saúde é primordial para o ser humano, né? Eu tenho estudado bastante essas coisas, né, por causa dos meus pais que estão bem idosos, e a gente perde 1% de massa muscular por ano a partir dos 40 anos de idade. Significa o quê? A gente está diminuindo a nossa questão de mobilidade. Sim. Então a gente, com 60 anos de idade, perdeu 20% de massa muscular e eu vou ter problemas de mobilidade. Então é bom começar a fazer uma academia, uma alimentação mais correta. E nisso tudo a gente também começa a pensar nos ambientes onde a gente vive, convive. Sim. E que tipo de cidade sustentável eu quero, porque eu tenho que ter uma mobilidade nessa cidade, né? Sim, e é Né? por isso que eu estou nessa pauta, né? Fiz 2 vezes o manifesto ODS pela acessibilidade plena nas cidades. Eu vou falar da minha cidade, 1/3 da população tem algum tipo de deficiência. E a gente tem numa população idosa, o que? Você perde a locomoção, a mobilidade, você perde a audição, você perde visão. Então, e não é só do poder público, né? É o poder público e nós, porque calçada é do proprietário. Sim, Então, a calçada é minha. Eu que tenho que arrumar minha deixar calçada. ela acessível para mim. E para todos. Exato. Então, é utópico, Fábio. Falaram tanta coisa que era utópico desde que eu comecei a minha jornada e muita coisa transformamos em real, né? E como você falou de quadrinhos, né? Eu venho de uma família japonesa que, né, para passar na USP, entendeu? Sim. É engenheiro, sabe? Sim. Aí, de repente, falou, gente, eu vou trabalhar com desenho, né? E fala assim, você vai morrer de fome. E não foi. O desenho foi uma baita de uma oportunidade. Foi ela que me trouxe para a gestão pública, né? E do ODS, só queria concluir, que acho que a gente precisa estar manifestando mais. Não, eu vou deixar, posso... Claro. Tudo que é bom dura pouco, infelizmente, né? A conversa está tão boa aqui, por mim eu ficava o dia inteiro aqui conversando com o Fábio, mas eu vou fechar hoje com a fala do Fábio. Eu quero que o Fábio faça uma fala final, falando dessa questão dos ODS, interligando essas coisas e da importância do momento que a gente está vivendo no nosso país. Agora, é unir para agir. Em setembro nós temos a Semana Global dos ODS. Minha proposta é unir todos os 9 municípios, todos, todas e todes, para a gente fazer ações para melhorar o ambiente que a gente está, com uma sociedade que a gente quer, e cadastrar lá no mapa global da ONU, porque a gente vai ser o território com mais ações no mundo. É isso. Então, Conexão Verde fica por aqui com uma conversa maravilhosa com o Fábio Tatsubo. Obrigado, gente.